Bonjour, chers citoyens et citoyennes. Soyez les bienvenus au tribunal d'un des trois français. Sejam bem-vindos ao tribunal da 1, 2, 3 francês. Aujourd'hui, je vous parlerai à propos de l'organisation de la justice en France. Ordem no tribunal! Antes de começarmos, com a devida vênia, rogo a todos os presentes que deem um like nesse vídeo e se inscrevam em nosso canal, ativando o sininho para ficar sabendo das novidades que forem surgindo aqui no nosso canal. Vamos começar falando sobre a primeira particularidade da justiça francesa. Ao contrário da justiça brasileira, que é uma justiça unificada, a justiça francesa se divide em duas ordens. Donc, nous avons deux ordres juridiques en France. Nós temos duas ordens jurídicas na França. L'ordre judiciaire e l'ordre administratif. L'ordre judiciaire s'occupe des litiges entre des personnes privées. A ordem judiciária trata dos litígios, ou seja, dos conflitos privados, ou seja, entre os particulares. Quando a gente diz personne privée, pode ser tanto pessoas privadas, ou seja, pode ser tanto personne physique, ou seja, pessoas físicas, quanto de personne morale, ou seja, pessoas jurídicas, como empresas, por exemplo. Les décisions de justice sont rendues par les juridictions, c'est-à-dire par des tribunaux et des cours. As decisões da justiça são tomadas pelas jurisdições, ou seja, pelos tribunais e cortes. Tribunal é tribunal e cour é corte. L'ordre judiciaire se partage en deux ensembles, les juridictions civiles et les juridictions pénales. A ordem judiciária se divide em dois conjuntos, as jurisdições civis e as jurisdições pénais. Dans chaque ordre, nous avons 3 degrés. Em cada uma dessas duas ordens temos 3 graus, 3 instâncias, como a gente diz aqui no Brasil. Voyons d'abord quelles sont les juridictions civiles. Vejamos inicialmente quais são as jurisdições cíveis. Au premier degré, nous avons 4 juridictions civiles. Les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et le conseil de prud'homme. Na primeira instância, temos 4 jurisdições cíveis: os tribunais de instâncias, os tribunais de grande instância, os tribunais do comércio e o conseil de prud'homme. Juridiction civile. O tribunal d'instance é uma espécie de juizado especial de pequenas causas. Nele serão julgadas causas inferiores a 10 mil euros, relacionadas principalmente a direito do consumidor e direito imobiliário. Atenção, no tribunal de grande instance é preciso estar representado por um advogado para propor uma ação. Advogado em francês é avocat, que também é abacate. O tribunal de commerce vai disciplinar os litígios de natureza comercial. O interessante é que os juízes são eleitos e eles devem ter atuação na área comercial para poderem se candidatar. Finalmente, o Conseil de Prud'homme é uma espécie de tribunal do trabalho. Nele são decididos litígios referentes a contratos de trabalho. Os juízes são indicados por sindicatos patronais e por sindicatos de trabalhadores. O deuxième degré, ou seja, na segunda instância, nós temos em cada um desses tribunais les cours d'appel, as cortes de apelação. O troisième degré, ou seja, na terceira e última instância, temos les cours de cassation, as cortes de cassação. Juridiction pénale. Vamos ver agora como funcionam os tribunais penais na França. Uma boa dica para entender os tribunais penais na França é pensar que o direito penal francês concebe 3 tipos de infração penal. No Brasil, delitos e crimes geralmente são considerados
sinônimos. Na França tem essa divisão tripartite. Essa divisão é gradual. Les contraventions sont moins graves. Normalmente a pena para elas é une amende, ou seja, uma multa. Já les délits, os delitos, são mais graves ou gravosos, como a gente diz aqui no Brasil. Eles são passíveis de pena de multa, d'amende ou de encarceramento, d'emprisonnement, por até 10 anos. Isso aqui seria uma pena de reclusão, né? Mas na França, até 10 anos ainda é encarceramento. Finalmente, les crimes, os crimes, são passíveis de pena de reclusão, réclusion, que podem ir de 15 anos até a prisão perpétua. Ora, na primeira instância, cada tribunal vai ser responsável por julgar um determinado tipo de infração. Observe com atenção o esquema. Juridiction pénale, infraction. En France, comme vous voyez, au premier degré, il y a 3 types de tribunaux. Les tribunaux de police, qui jugent les contraventions, les tribunaux correctionnels, qui jugent les délits, et la cour d'assises, qui juge les crimes. Na França, como você percebe, na primeira instância há 3 tipos de tribunal. O tribunal de polícia, que julga as contravenções, o tribunal correcional, que julga os delitos, e a cour d'assises, que julga os crimes. A diferença maior, além das penas, é que na cour d'assises a decisão é tomada por um júri composto de 6 cidadãos escolhidos por sorteio. A segunda e a terceira instância são les cours d'appel e também les cours de cassation, l'ordre administratif, ordem administrativa. Mas e se o Estado for a vítima ou estiver no banco dos réus? Dans ces cas-là, nous sommes dans l'ordre administratif. A ordem administrativa envolve des personnes publiques, ou seja, o Estado, a administração, estabelecimentos públicos. As jurisdições das 3 instâncias da ordem pública são as seguintes. Au premier degré, na primeira instância, le tribunal administratif, o tribunal administrativo. Au deuxième degré, na segunda instância, la cour administrative d'appel, a corte administrativa de apelação. Au troisième degré, na terceira instância, le conseil d'État, o conselho de Estado. Mas Daniel, e se surgir um conflito entre as 2 ordens da justiça francesa, a ordem judiciária e a ordem administrativa? Nesse caso, há um tribunal especial que se forma Tribunal des Conflits, Tribunal dos Conflitos. Metade dos membros desse tribunal vem da ordem administrativa e metade da ordem judiciária. O presidente do tribunal é eleito. Caro cidadão, caro cidadã, chegamos ao fim de nossa exposição. Despeço-me das senhoras e dos senhores com uma pergunta. Qual sistema é melhor? Qual sistema vocês preferem? O brasileiro ou o francês? E pourquoi? E por quê? Voilà. Un grand merci, muito obrigado e à bientôt!